da noite, acompanhados do que a gente tem enquanto GT dos Direitos da Natureza, com a professora, pesquisadora, cientista Vanessa Rasson, que, como eu dizia, para efeito da gravação, não é a primeira escritora, a primeira intelectual do Brasil que escreveu uma tese sobre os direitos da natureza. O que isso não significa para vocês, ou não deve significar para todos nós, uma intimidação, não é? Porque, na verdade, Vanessa é, antes de tudo, paulo freireana. Então, para ela, a tese é apenas um instrumento, né, Vanessa? Um Exato. instrumento que vai ser visto, vai ser revisto, vai ser superado por todos nós. Na verdade, hoje é mais uma superação da tese dela. Então, essa é a boa notícia. Vocês estão hoje compartilhando esse espaço de tantos encontros que nós fizemos ao longo dessa jornada de meses, ao lado de pessoas tão especiais, não é, que vieram, digamos assim, a seu momento dar uma grande contribuição. Então, eu não quero me delongar, porque esse espaço é de Vanessa, e é muito importante que tenhamos o tempo, o máximo de tempo com ela. Mas depois dessa apresentação, nós teremos uma aula típica. Ela vai até às 8 horas da noite, e às 8 horas da noite nós vamos ter, inclusive, a presença de outros colegas e amigas e amigos que também apresentaram trabalhos para uma espécie de grande finale, não é? Uma grande comunhão, não é, Vanessa? Onde a gente, como natureza, também ela tem essa dimensão, não é, de encontrar os astros, de encontrar, não é? A natureza se encontra, né, se reencontra. Então, talvez a gente tenha pensado em, a partir das 8 horas, fazer esse encontro desses amigos para dizer não um fim, né? Esse encontro não termina, mas ele talvez inicia outros desafios, tá bem? Então, com vocês, sem mais delongas, nossa professora, amiga, pesquisadora, defensora, ativista, e antes de tudo, o que eu acho mais bonito em Vanessa é a sua crença, porque a gente ser, né, Vanessa, um intelectual, escrever, pensar, produzir, diria Michel Foucault, é algo muito especial. Escrever é algo muito especial. Mas você acreditar naquilo que escreve, viver de uma forma com que aquilo que se escreve se torne real, vida, é sem dúvida nenhuma o que faz do Orken um intelectual diferenciado no direito. E é isso que nós temos aqui hoje, um intelectual da altura das melhores cientistas do mundo, que vão brindar a todos nós um pensamento que é mais do que necessário para esse momento tão difícil que a gente está atravessando. Vanessa, seja bem-vinda e fique à vontade. Manuel, muito obrigada. Eu poderia ficar aqui horas te ouvindo, porque você sempre nos brinda com essa fala tão especial. A dinâmica de hoje, ela é a própria tese que eu escrevi, que defendi em 2014, né? Eu acho que fundamentalmente é isso que eu gostaria de compartilhar com todas e todos aqui. Já estou vendo pessoas que eu já tive algum contato, especialmente aqui está o Rafael Roberto, com quem eu tive o prazer, a alegria de me banhar de natureza, da natureza de Bertioga, um ativista, e esse encontro de hoje, ele termina, na verdade, a parte onde eu pretendo falar um pouco, ela terminará exatamente com a proposta da continuidade que vem com todos esses colegas que me antecederam, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a tua fala, sempre tão generosa, tão carinhosa, tão cheia de cheiro de flores e de cheiro dessa terrinha que eu amo tanto, que é o Pernambuco. Mas não sei se vocês sabem, o professor Manuel, ele é tão abençoado, que o primeiro elemento da natureza que teve seus direitos intrínsecos reconhecidos leva o nome dele. Não é o contrário não, viu, meu amigo? É exatamente isso. É você alinhado com essa tua pureza de alma, esse teu coração tão grande, que já estava conectado à nomeação desse primeiro elemento, que é a fonte São Severino dos Ramos. Olha que beleza, essa janelinha se abrindo. A gente precisa disso, gente. Eu não sei vocês, mas eu hoje, especialmente hoje, eu estou muito precisado desse contato com o movimento aqui das cabecinhas de vocês, as janelinhas abertas.
agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse encontro, aproveitar para agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo de trabalho jurídico que se formou dentro dessa mobilização, está tendo um retorno aí, uma mobilização tão linda, que é a mobilização pelos direitos da Mãe Terra, a natureza. Para mim é uma alegria muito grande, porque são nos encontros que a gente se fortalece e faz isso que o Manuel disse, né, se apropria daquilo que fala, né, sai do discurso e vive a prática. É precisamente nos encontros, especialmente entre os seres humanos, porque é com os seres humanos que eu sei falar melhor, né, a minha linguagem é essa linguagem que a gente aprende quando nasce, com a mamãe humana, e depois, quem sabe, a gente possa, e muito agora na esperança dos direitos da natureza, reaprender a linguagem para compreender o restante dos elementos da natureza, para compreender a própria mamãe terra, né? Então, como eu só tenho 30 minutos, e já passaram alguns, eu vou ter que resumir muito tudo aquilo que eu gostaria de passar aqui horas conversando com você, junto com o Manuel, estou vendo Luiz aí. Luiz, muita gratidão pelo convite, pela iniciativa desse curso maravilhoso, né, de tanta abertura, com tanta pluralidade. Direitos da natureza, fundamentalmente, é um diálogo intercultural, de pura diversidade. Acho que a lição última dos direitos da natureza é o respeito ao outro, qualquer que seja esse outro, qualquer tipo de humano, qualquer convicção de humano e qualquer outro elemento da natureza. Então, a oportunidade que a gente tem nessa troca é a oportunidade de reaprender a reconectar, em especial, e que comece, né, na reconexão com os outros seres humanos. Então, é um momento muito especial, queria agradecer, parabenizar pela iniciativa, Luiz, Manuel, professora Marisa, que eu chamo de minha professora, porque realmente é fundamental esse espaço, que se repitam muitos destes cursos, muitas edições desses cursos, que a gente possa, todos juntos depois, ir participando dessas outras edições e espalhando essas sementes por aí, né? Então, muito grata, né, cheia do espírito de gratidão. Eu queria dizer para vocês que com esse pouco tempo, para homenagear exatamente esse encontro que acontece na segunda hora da nossa última aula deste primeiro tempo, a gente tem essa mania de dividir tudo, né, em tempo. Que tempo é esse? O tempo é permanente. Mas tudo bem, então vamos nesse tempo, que é o tempo que a gente conhece, e dizer que é esse tempo. Em 3 partes eu quero dividir, eu quero já colocar aqui o compartilhamento de um slide, que são só 5 telas, para contar para vocês quais serão essas partes. Apenas essas. Aqui quando a gente faz aqui por aqui no Meet, não dá para deixar modo apresentação, né? Então, a gente vai falar fundamentalmente de 3 aspectos que se desdobram fractalmente em diversos outros aspectos, né? Na primeira aula que eu tive deste doutorado, que motivou a defesa dessa tese, isso lá pelos idos de 2009, o professor Paulo de Barros Carvalho falou: vocês não estão aqui para fazer o comum, para fazer o simples, para fazer mais do mesmo. Vocês estão aqui para viajar na maionese. Essa foi a expressão que ele utilizou. Então, não tem ambiente melhor para viajar na maionese e fazer o novo, verdadeiramente novo acontecer, do que esse ambiente que estuda e que trata dos direitos da natureza. Então, quando a gente pega 3 temas apenas, como esse que eu quero trazer, a interdependência, que é, para mim, o fundamento que embasa todo o restante de doutrina que possa haver, os princípios que decorrem dessa interdependência, que são princípios dos direitos da natureza, embasados no próprio comportamento do restante dos membros da natureza, e, por fim, falar do rompimento do paradigma antropocêntrico, que não é necessário, ele já está acontecendo. E a prova disso é que cursos
como este curso, outros estão acontecendo, tem um curso para juízes de direito na esfera federal acontecendo, então é um rompimento que já está acontecendo. E então, começando desse terceiro tema, para em seguida adentrar ao tema da interdependência, e como o Manuel falou, é isso mesmo, a minha tese de doutorado serviu para que eu carregasse ela com uma bandeira e fosse para a prática com um ativismo, né? Então, para tratar da prática do rompimento do paradigma antropocêntrico, eu gostaria que essa conversa com vocês também se desse dentro dessa ideia. E depois eu vou explicar por quê. Como é que para a apresentação? Parei aqui. Nós vamos falar depois, ao final, um pouco sobre a incidência da legislação nos municípios, e aí a gente vai fazer a conexão com isso que eu quero colocar para vocês agora, que é um vídeo, que é uma mística, e que nos prepara para fazer, para estender, para ampliar essa conversa que a gente vai ter hoje, nessa próximos 25 minutos, e quiçá pela outra hora que vem, também com o restante dos elementos da natureza. É necessário que tudo aquilo que trate dos direitos da natureza se dê num âmbito que se correlacione com os próprios princípios, com tudo aquilo que a gente vem estudando com essas aulas maravilhosas que vocês tiveram. Portanto, é preciso incluir no diálogo a própria natureza, é preciso incluir no diálogo a própria terra. Como poderemos nós falar sobre essa mãe terra tão sagrada, sem antes fazer essa escuta? E é por isso que eu quero trazer esse vídeo, que foi produzido especialmente para uma intervenção que eu fui fazer no Tribunal Ético pelos Direitos da Natureza, que aconteceu no Chile, em 2019. E lá eu fui levar o tema da Amazônia, que ardia em chamas naquela ocasião. E o povo Xauandaua, um casal, gentilmente cantou o canto da Samaúma, a rainha da floresta amazônica, para que a gente pudesse fazer a inclusão da terra e poder levar isso para o tribunal. E é esse convite que eu quero fazer para vocês também. Aqui o compartilhamento é diferente do que eu conheço. Vamos ver aqui, é a guia, né, para apresentar um vídeo de arquivo, gente. É Alessandro, né, que pode dar esse apoio? Tem aqui vídeo, será aqui? Não. O vídeo está no YouTube? Está no meu computador. Seu computador. Era bom que subisse ele para o Drive, usando uma guia. Eu acho que eu tenho ele no YouTube. Deixa eu abrir. Se tiver no YouTube, para não ficar mais fácil. Então, enquanto isso, pessoal, peço que a gente então vá se conectando, talvez fechando os olhos, ou pelo menos praticando umas 3 respirações bem profundas e intencionadas nessa conexão, para que hoje a gente possa escutar a Terra e dar voz à Terra, à Mãe. Pronto. Eu vou deixar o vídeo abrir todo para que ele não interrompa no meio.
Eu vou trazer aqui esse cântico da Samaúma é um rei pedindo proteção para a nossa floresta, para a nossa rainha. Tu não acha nossa mãe natureza. Salve a nossa mãe natureza. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. Rausch. Tati Xaravu e Adeildo Chauacaia, o Chauandaua, do Acre. Tati Xaravu, infelizmente, foi vítima de Covid. Jovem mãe de 2 filhos. E o Adeildo, o Caiá, segue a defesa dos povos e da natureza. A gente tem trabalhado muito juntos. Vou pôr aqui o slide de novo. Vítima do Covid, sim. Eu me confundo todinha nesse Meet, gente. Uma janela. Compartilhar uma janela. É, estou compartilhando. O arquivo está aberto. Já é uma janela. Ai, não está aparecendo. Você encerrou a apresentação do vídeo no... Encerrou. O PowerPoint tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Ele está. Uma janela. Acho, veio. Fechou? Deixa eu... E tem jeito de eu ver os meninos e as meninas e ao mesmo tempo compartilhar a tela? Não, né? Tem, o pessoal... Sim, está aparecendo a tela. Eu é que não vejo vocês. Você só consegue se você logar em outro lugar, tipo assim, logar no computador e no celular, aí você consegue. Que pena, não vou fazer isso agora. Ô, Vanessa, Olha, você também pode não fixar a Se tela, você clicar no módulo, porque a tua tela está fixada. Se você tirar do modo tela fixada e apresentação total, você consegue. Não, tem é um iconezinho. Deixa para lá. Deixa para lá. Vamos assim mesmo. Então, vamos falar disso, gente. Vamos falar sobre algo que permeia, acredito, todo o conhecimento que esses professores brilhantes que me antecederam certamente trouxeram e que está calando o coração de cada um de vocês. A questão da interdependência. Né? A interdependência entre todos nós, seres humanos e não humanos.
esse trabalho que se resultou nessa tese de doutorado, que Manuel falou tanto, está sendo agora republicado com muita atualização, porque é isso, é um conhecimento que vamos co-criando conjuntamente, a cada encontro se transforma, como é o comportamento do próprio sistema, de todos os sistemas, inclusive do nosso, que está, por sua vez, inserido em outros sistemas. Mas Humberto Maturana, inclusive, é um autor, um biólogo que faleceu com 100 anos de idade, há pouco tempo atrás, permanece como uma das bases desse trabalho, porque ele conseguiu, humanamente, unir a abordagem científica de biólogo que era, ou que é, porque um gênio desse nunca morre, a abordagem filosófica e humana, quando ele chamou essa energia que nos une a todos e todas, humanos e não humanos, de biologia do amor. E eu preciso trazer a fala dele próprio, porque é de uma maestria tamanha. Quando se trata de biologia do amor, e quando ele tratou de biologia do amor, e quando eu invoco aqui a biologia do amor, nós não estamos falando apenas do amor piegas, o amor sentimental ou o amor romântico. É também deste, mas não é apenas deste. Ele diz assim, nós não estamos falando de sentimentos, de ser compassivo, solidário apenas, mas da dinâmica operacional da mútua aceitação que deu origem mesmo no âmbito social, desde os primeiros insetos sociais. Disso resulta que todo o sistema da Terra, incluindo os seres humanos, cada um de nós, cada um de vocês, e eu me incluo, estamos naturalmente, organicamente, biologicamente inclinados ao amor, a amar. É isso que propicia a vida na Terra, que é abundante por si, que recebe esse encontro de aceitação mútua e produz abundantemente vida. Então, nós temos uma inclinação à vida, e a morte, se ela existe, ela faz parte da própria vida. Disso decorre que nós formamos, então, uma grande comunidade, por conta deste âmbito do relacional, de relacionar-se e correlacionar-se o tempo todo, por todo o tempo, formamos, então, uma grande comunidade que inclui a todos e todas, e humanos e não humanos, que é uma comunidade, para além da comunidade como nós temos, a comunidade dos seres humanos, uma comunidade planetária, no sentido político mesmo, da comum unidade. Eu trago nesse estudo Roberto Espósito, que é um outro filósofo, considerando Humberto Maturana também um filósofo. Roberto Espósito é um filósofo italiano e que desenvolveu estudos profundos sobre a biopolítica, e a biopolítica tratada nesse âmbito da constituição de uma comunidade e do ser humano enquanto membro dessa comunidade, que só é ser humano e só pertence à comunidade enquanto ser humano que é, e que só é ser humano porque pertence a essa própria comunidade. Fazendo um paralelo, aquela noção de que nós pertencemos a uma grande unidade e, ao mesmo tempo, guardamos uma unidade em cada um de nós, que se comunica com essa maior, e que, porque se comunica, tanto pode se perder nessa comunidade e ser ela própria, quanto pode carregar dentro de si essa própria comunidade. E esse é o sentido da comunidade planetária, que carrega dentro de si, cada um de seus membros, toda o restante de vida com as quais nós nos relacionamos neste planeta, que é a Terra. E, a partir daí, o exercício de tudo aquilo que é direito e que é dever e que é ação, e lembrando, é a ação de amar, por meio da cidadania, que não é mais agora uma cidadania humana, mas é uma cidadania ecológica. Expressão que é alcunhada pelo Papa Francisco, conceito,
na Laudato Si. E a cidadania ecológica, então, pressupõe que todos nós, indistintamente, seres humanos e não humanos, podem e devem e exercem, o sentido do dever é um sentido de natural exercício, de natural inclinação a esse exercício dessa cidadania, que é uma cidadania ampliada e amplificada, e que perpassa por todos. E aí se desdobra lá na pontinha, com uma coisa realmente muito pontual, que é o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos. Isso realmente não é a questão mais importante dos direitos da natureza. É todo este embasamento, é toda essa fundamentação que me parece ser mais importante, porque é a partir dela, é a partir da vivência dessa constatação, que nós podemos efetivamente fazer a transformação deste mundo. Não precisamos de mais lei. Nós temos uma legislação ambiental muito boa, muito bem formulada, uma das primeiras no mundo, uma das mais completas do mundo, mas que não é eficiente. Por que não é eficiente? Porque não há o entendimento, a internalização desse conhecimento dentro de cada um de nós, dessa relação orgânica, interdependente entre todos nós e entre nós e os demais seres da Terra. Em segundo lugar, falar então dos princípios dos direitos da natureza, porque os direitos da natureza, eles pressupõem o olhar para um comportamento no sistema onde nós estamos inseridos, e a própria natureza nos fornece a orientação para quais são os princípios, as estruturas acolhedoras e que indicam o caminho para que o primeiro princípio possa se dar, que é o da harmonia com a natureza. Princípio que é muito bem trabalhado pela professora Germana de Oliveira Moraes, uma das precursoras no estudo do tema no Brasil. Eu queria aqui abrir um parênteses, né, uma coisa que eu acho muito importante, é que ainda aqui, no estudo do princípio harmonia com a natureza, e por todo o tempo a gente precisa tomar esse cuidado, que é das expressões que são empregadas quando a gente trata dos direitos da natureza. Elas não podem, como eu disse no início, fazer mais do mesmo. A gente precisa ajudar este paradigma que está se rompendo por si só, com a superação da crise ecológica pelo seu próprio colapsamento, né? Se a gente vive uma crise ecológica, eu creio que a gente acaba de colapsá-la com a pandemia. Por quê? Porque a harmonia com a natureza continua parecendo que nós estamos tratando de algo que está apartado de nós, como foi com o desenvolvimento do direito ambiental, como foi com as questões de preservação do meio ambiente. Preservamos o meio ambiente, algo que está apartado, para que nós possamos utilizá-los, continuar podendo utilizá-los, inclusive prevendo a possibilidade de utilização pelas gerações futuras. Ora, nós somos natureza. Então, se a harmonia é um princípio, ela não é com a natureza que está apartada de nós. Ela, no mínimo, deve ser tratada com a natureza, a própria natureza que está vivendo e que vive, que somos nós. Eu prefiro e tenho chamado de harmonia na natureza. Mas, por exemplo, um vínculo institucional, né, para a gente parar de viajar um pouquinho na maionese, e falar de vínculos institucionais, que precisa, porque nós estamos inserindo um direito novo, numa perspectiva que rompe paradigma dentro do próprio direito, que é concebido já com paradigma antropocêntrico. Então, portanto, a gente precisa o tempo inteiro fazer essa ponte e voltar ao ponto de que, a partir de dentro do sistema, esse do direito posto, com perspectiva antropocêntrica, a gente possa conseguir romper de dentro do sistema. Eu acredito que a mudança se faz a partir de dentro do sistema com muito mais eficiência, né? Então, nós temos, para isso, uma vinculação com as Nações Unidas, que é um programa que nasce dentro do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, né, que é por si só, antagônico ao próprio princípio dos direitos da natureza,
Não sei se vou ter tempo de explicar isso hoje, de falar sobre isso hoje com vocês, mas enfim, apenas para pontuar. Esse departamento das Nações Unidas se chama Harmony with Nature, portanto, harmonia com a natureza. Então, a gente faz uma ligação institucional e deixa assim como está. Mas é importante que nós, que estamos aqui nessa oportunidade magnífica, única, né, pouquíssimos, raríssimos no mundo estudando sobre direitos da natureza, que a gente tenha isso em mente, de que somos natureza. Não estamos falando mais de preservar algo que está apartado de nós, portanto, esse discurso precisa, antes de mais nada, começar dentro de casa. Que casa? O corpo, o próprio. Decorre daí, e a natureza nos ensina isso, dessa interdependência visceral, que é fato, de que somos seres complementares. Né? Cada um dentro da nossa diversidade, daí a importância tamanha da diversidade, temos características específicas que se complementam entre si. Então, jamais um de nós será tão perfeito quanto todos nós juntos. E por isso mesmo, o outro princípio que se segue é o da reciprocidade. E aí eu trago o Raul Yazag, que expõe isso muito bem na tese de doutorado dele, por sua vez. Raul é membro de uma comunidade originária andina do Equador, e ele fala, a reciprocidade é algo tão natural na natureza e nas comunidades indígenas, que não se trata de um toma lá da cá, não eu dou esperando receber, mas eu dou porque naturalmente eu sei que vou receber. É bem sutil a diferença, mas o fato é que é uma noção que convive na prática, e da prática de tanta convivialidade. E daí esse terceiro princípio, ressaltando mais esse, que é o princípio da convivialidade. Lembrando de novo Humberto Maturana, que diz que toda essa vida nasce e é possível em sua manutenção e em abundância, fruto dessas relações que se dão nesse espaço cultural, relacional, territorial, de convivência e de aceitação mútua, porque há uma relação orgânica, natural e até inevitável de interdependência entre todos que pertencem a esse espaço e convivem nele. Então, essa convivialidade é um outro princípio que nos remete exatamente a uma das características que tem que se tomar atenção, que é a da bioculturalidade, e a gente poderia até dizer da biointerculturalidade, um pressuposto importantíssimo para que a gente possa aprofundar esses estudos, né? Então, passamos pela biologia do amor, passamos por esses princípios, que no estudo, inclusive, da biomimesis, a gente pode entender um pouco melhor, e eu queria aqui fazer uma pequena parada, vou ocultar aqui minha apresentação, para pedir que a gente troque aqui no chat sobre essas conexões que inspiram com o restante dos membros da natureza. Onde é que cada um de nós se conecta e percebe essa interdependência? Vamos lá, vamos trocar nesse chat. Onde? Com quem? Em que situação? Quando que a gente percebe essa relação interdependente? Não só entre nós e os outros elementos da natureza, entre nós, seres humanos também. Quem arrisca? Cadê o chat? Deixa eu ver. Tem um boa noite. Na respiração. Primeiro contato com a terra. Na alimentação. Inclusive na hora de compartilhar sentidos. No distanciamento social, ou por outra, eu diria, é o primeiro que me vem à cabeça, na facilidade de contaminação pelo vírus, que é uma demonstração muito grande de interdependência. O que mais? Sentidos.
E qual é a inspiração que outro ser humano, banho de floresta, eu tomei um banho de floresta outro dia, realmente, toque diário, plantas do quintal, com a água. Nossa, a água, quando escova os dentes, faço uma conexão direta com o rio. Por acolhidos, por estranhos, ou pessoas que acabei de conhecer. O avô fogo, o respeito de ser criança. E qual é a inspiração que a natureza traz para que eu possa internalizar a necessidade, porque é por onde eu caminho no amor e, portanto, na abundância, de ação na reciprocidade, na complementaridade. Por onde? Pelos retornos que recebemos. É isso aqui? Manuel está falando. Opa. Pela vida, os saberes dos nossos ancestrais, abuelos, abuelas. Formas, quantas e quantas formas que nós adotamos no desenvolvimento de design tecnológico são inspirados nas formas da natureza, atos de cura, métodos de tratamento de água, permacultura, a conexão com o sagrado. E é isso, para que a gente possa exemplificar e sair do discurso, especialmente desse filosófico, e aterrar, é uma questão de banho de floresta, como alguém disse aqui, ou uma questão de banho de vasinho da janela, como é a minha possibilidade aqui no centro de São Paulo, bioconstrução, boa, né? E verificar como eu trago essa realidade que o restante dos elementos da natureza mostram para a minha vida cotidiana, em especial com os demais seres humanos. Essa crise ecológica, ela é, antes de mais nada, uma crise humana, uma crise entre nós. Não é à toa que nós ficamos em confinamento. E os restantes, os outros membros da natureza, saíram a voar. As primeiras manifestações que eu vi de que algo estava mudando foram os passarinhos que começaram a pousar aqui na minha janela, insetos que começaram a entrar aqui no meu ambiente de trabalho, como eu disse, no centro de São Paulo. Eu quero voltar lá no chat, no slide, para que a gente possa depois trocar um pouco mais, tem um espacinho para a gente trocar depois. É um espaço de tempo. Lá vou eu de novo com a dificuldade. Peraí, cancelar, abrir, abriu. É de lua. A lua tá minguante. Não, sério, eu faço o mesmo procedimento de cada hora, dá de um jeito a lua. Peraí. Uma janela, não abriu. Sei lá. Podem ir compartilhando. A gente pode pescar isso depois. Vou abrir de novo aqui. Vontade. Crise ética. O canto dos encantados. Pronto. Abrir. Apresentar uma janela. Tcharam! Eba, veio. Então, passando por esses aprendizados da complementariedade, da reciprocidade, da convivialidade, a gente é capaz, como eu disse, já estamos participando de um curso como esse, fazendo pensar esse novo paradigma, está havendo, e é absurdamente necessário que haja, que se complemente o processo tão rapidamente quanto possível, esse rompimento do paradigma antropocêntrico, egoístico, que é apenas centrado na perspectiva do ser humano e voltado
em termos de soluções apenas para a perspectiva dos seres humanos. Isso, obviamente, não dá certo, como não deu certo. É preciso, por exemplo, e eu só destaquei aqui 2 dos temas dentro deste paradigma que precisam ser rompidos, que nós abandonemos a visão utilitarista e patrimonialista própria do direito ambiental para essa outra perspectiva ecocentrada, que é a perspectiva relacional. Dentro dessa perspectiva, eu não mais penso na utilização de um outro elemento da natureza de forma racional para adotar um discurso de sustentabilidade e passo a entender que aquele outro elemento da natureza é um ente que se relaciona nesse espaço relacional comigo, onde se dá a possibilidade de vida, e vida em abundância. Enquanto eu usar o outro, a água, a árvore, mesmo o substrato terroso, e especialmente o outro ser humano, enquanto eu tiver a ideia de que me serve como algo apropriável, eu não estarei alinhado e alinhada com esse fluxo natural de abundância que se dá nesse ambiente relacional. E, em segundo lugar, e é claro, são só 2 para a gente completar essa primeira oportunidade de encontro e de troca e seguir para os debates, junto com o Manuel, com o Luiz e todos vocês, está aqui também o Johnny, abandonar definitivamente, por meio dos estudos, aprofundamentos e, sobretudo, pelas práticas dos direitos da natureza, esse direito ao qual nós estamos inseridos para fazer romper a partir de dentro, que é esse direito antropocentrado. Abandonar essa forma de encarar tudo como elementos a serem categorizados, encaixados, separados, sem promover a devida conversação, para usar uma expressão de Maturana, com todas as outras disciplinas, né, tipo, abandonar e proporcionar uma adoção da interdisciplinariedade, mas de uma forma muito radical, tão radical que ela possa, inclusive, perpassar aquilo que se tem categorizado como disciplina, e para um outro âmbito, que é esse âmbito multidimensional. E dentro dessa nova forma de ser e de agir, inaugurar ou reinaugurar, porque todos fomos povos originários um dia, esse direito que é um direito ancestral comunitário, para usar um conceito que é trazido no autor que eu mencionei aqui, ou se não mencionei de viva voz, está num dos slides, que é o Fernando Anacuni Mamani, um membro dos povos andinos também, mas da Bolívia, uma Malta. O direito ancestral comunitário, ele pressupõe, por exemplo, esse diálogo com a terra e com os outros elementos da natureza e com os outros elementos humanos, para que possa haver a escuta nesse outro lugar, que é o lugar multidimensional. E foi assim, para falar brevemente sobre aquilo que me foi incumbido, pedindo desculpas, Luiz, se eu não atendi tanto, porque eu acho que não é tão importante quanto trazer as bases a respeito de como foi a incidência nos municípios que nós vimos fazendo. Isso a gente pode ler, o relato que eu fiz, com a ajuda dos colegas, em especial Marisa, me trouxe a oportunidade de colocar isso de forma acadêmica, esse relato que se deu nessa conversa multidimensional, sempre com a proximidade com as místicas, que resgatam essa escuta da natureza, né? Foi assim que aconteceu. Eu queria mostrar para você fatos reais, né? Vou aqui de novo ocultar. Ai, desculpa, gente, essa dificuldade aqui com o Meet. Mas eu quero mostrar para vocês algo que aconteceu em 2017, quando eu fui a um evento, a convite, para falar pela primeira vez sobre direitos da natureza, um fórum que é promovido pela Associação de Entidades de Meio Ambiente, se chama ANAMA,
que se chamou Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Lá, presentes vereadores, deputados, secretários de meio ambiente, em sua maior parte, inclusive representantes do Ministério do Meio Ambiente à época, e convidei meus amigos do povo Xauandaua, e eles foram. E quando foram, nós vamos falar sobre direitos da natureza especificamente, os organizadores do evento se animaram e falaram, não, vamos trazer ele para a abertura do evento. E foi aí que nós tivemos uma grata surpresa, porque a mística que foi realizada a partir daquele evento, que iniciou o nosso advocacy, que se iniciou o nosso ativismo para fazer a inserção, a proposta de inserção dos direitos da natureza em legislações de municípios, vocês já devem saber, isso, a ANAMA, que nós temos hoje 3 municípios que aprovam os direitos da natureza, que foi fruto desse ativismo que se iniciou dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Se iniciou na abertura do evento com a adoção na prática do que vínhamos escrevendo. Vocês devem ter reparado os engravatados e engravatadas, ternos, ali estava o prefeito de Botucatu, o secretário de Meio Ambiente de Campinas, que é presidente da ANAMA, como eu disse, alguns deputados, vereadores, todos, né, com seus ternos, gravatas, mãos dadas e fazendo a mística. Fizeram, sem saber, o chamamento dessas forças telúricas da Terra, e que proporcionaram o ingresso num fluxo do próprio tema, um tema que se dá por si só, que vai e te coloca num fluxo por si só. Pouco quem trabalha no ativismo precisa fazer. Ele é um tema que segue esse fluxo de abundância, e foi assim que de lá eu já saí com uma audiência com o secretário de Meio Ambiente de Recife, a terra do meu querido Manuel, e que me levou a Bonito, e a legislação foi aprovada num fluxo tão caudaloso quanto costumava ser nosso rio Capibaribe, né, Manuel? Eu, por fim mesmo, quero colocar aqui para vocês, dentro dessa proposta do Advocacy, e aí já fazer o convite. Vocês tiveram hoje um café com a Ana, com a Bárbara. Quem mais estava lá, Ana, Bárbara?
E esse café... A Fabiana. Enfim, tinha uma galerinha lá, e esse café provavelmente... Sentimos a sua falta, e essa roda que você mostrou, lembrei do fórum, que você ancorou, que foi maravilhoso também, e teve essas rodas que você fez questão, né, de trazer os parentes, e a hora que eu vi tinha Hare Krishna com gente de terno e gravata, e, gente, foi lindo demais aquilo. Não dá tempo, Ana, porque cada uma dessas experiências, né, a Ana está se referindo ao segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Natureza, que nós promovemos em São Paulo, e desse fórum, com todas essas práticas, né, dessa conversa intercultural, nasceu a proposta de São Paulo, da cidade de São Paulo, que está caminhando muito bem, com aprovação por todas as comissões, especialmente a comissão de legalidade. Eu fechei aqui meu PowerPoint. De justiça e legalidade. Então, é esse rompimento de paradigma que a gente está tratando, né? Não é apenas na letra da lei, mas é em toda a oportunidade em que a gente está conectado com os direitos da natureza. Isso é o que garante com que a gente vá estar imerso nesse fluxo, garante com que a gente vai fazer a escuta da terra, em respeito, né? Sempre em respeito à própria ritualística do direito. Portanto, se temos uma ritualística dentro do próprio direito, quando se trata de um direito que é um direito ancestral comunitário, se pressupõe que uma outra ritualística há de ser respeitada também, né? Eu quero, por fim, dizer que todas essas propostas, acho que eu li qualquer coisa aqui no chat, qual a melhor proposta de qual município? Todas as propostas, elas vêm em respeito a esse princípio da convivialidade, do território, da diversidade cultural e da interculturalidade. Portanto, existe uma proposta base que a gente costuma fazer, às vezes já vem alinhada com uma observação prévia do que é aquele território, da escuta do território e portanto, do povo que pertence àquele território, mas ela acaba se diferenciando, né? E esse é o ideal, é que cada um se aproprie da proposta e possa ir conversando nos diálogos da comunidade sobre essa proposta para fazê-la o mais integrada possível ao território. A proposta base e a proposta que nós lançamos quando publicamos o livro Direitos da Natureza é essa, que é a proposta também para o nosso querido artigo 225. É preciso romper com a estrutura do direito ambiental e, por hora, que fique os direitos da natureza com esse caráter, essa característica principiológica que ele tem, perpassando por toda essa legislação, como eu disse, tão bem imposta do direito ambiental, mas é preciso que, a partir da alteração do 225 nesses termos que a gente propõe, que a gente possa ir rompendo e ajudando esse rompimento de paradigma que já está acontecendo. Então, a proposta tem alguém aí com o microfone aberto? É essa. Todos os membros da natureza, humanos e não humanos. E isso aqui, no início, logo no início do artigo 225, é uma das mudanças mais fundamentais. É onde a gente, por fim, consigna de quem estamos tratando quando tratamos de proteger o meio ambiente. Estamos tratando de nós mesmos e, portanto, todos os membros devem ser incluídos. Todos os membros da natureza, humanos e não humanos, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à manutenção de seus processos ecossistêmicos necessários à qualidade da vida, a vida como um todo, e não apenas a vida humana, pressupondo aquele princípio lá da Constituição Federal que fala da qualidade de vida digna, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, aqui a gente não muda, que é para não assustar muito, para as presentes e futuras gerações, não mais apenas dos seres humanos, mas da comunidade da Terra como um todo. Então fica o convite, primeiro para que a gente continue nesse diálogo aqui pelos minutinhos que ainda restam, de irmos juntas, irmos juntos em direção a esse novo mundo que já está posto, que a gente precisa
cocriar e participando dessas ordenações do amor, de que nós nos perdemos e quiçá, oxalá, possamos resgatá-los o mais rapidamente possível. Se não foi pelo amor puro, que seja enxergando a dor que nós estamos vivendo nesses tempos tão difíceis como uma oportunidade de amar, né? Eu queria abrir, então, para vocês, para que a gente possa fazer alguma troca, e acho que a palavra fica para o Manuel conduzir aí. Gratidão pela oportunidade.